Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro, vocês já assistiram aí a aula de logística na terça-feira com o Fernando. Vocês já assistiram a aula de planejamento com o Marquinhos na quarta-feira. E hoje nós vamos completar, então, essa rodada, né? Essa rodada inaugural de aulas introdutórias, né? Vamos completar com compras no dia de hoje, né? Primeiro, quem somos nós? Vamos reafirmar isso. Nós somos da ProSupply, tá? Fernando, Marcos e eu. A gente está aqui para trazer para vocês conteúdos sobre atividades de supply chain, tá? Focados nesses três pilares: logística, planejamento e compras, tá? Como é que vai funcionar? Repetindo mais uma vez, como que já está funcionando. Às terças-feiras o Fernando vem e fala de logística. Já fez uma aula inaugural aí com uma série de conceitos. Na quarta-feira, planejamento. O Marcos também já destrinchou do estratégico ao operacional. Depois ele vai entrar no detalhe, né? E nós vamos fazer a mesma coisa aqui hoje, falando de compras, tá? Mas antes de entrar diretamente em compras, eu vou me permitir aqui falar um pouquinho de supply chain só para fazer as conexões, né? Abrir um pouquinho essa questão. Mas antes disso, vamos lá. Primeiro, queria pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai levar para mais gente, né? O algoritmo lá vai abrir, vai mostrar a supply chain, aquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês, os nossos propósitos, né? Que você compartilhe com todos os grupos que você tem, né? Marquinhos costuma falar, né? Surpreenda aí o teu amigo que está esperando um meme, uma piada, qualquer coisa que o vale, quando você vai lá, Conteúdo de valor. tem um conteúdo de valor. O cara nem esperava, né? Manda numa sexta-feira, por exemplo, né? Sextou. Sextou com um link que tem valor, tá? E nós pedimos também que vocês vão lá no sininho, né? Tem um sininho de notificação para que quando a gente estiver gerando conteúdo, você saiba se, ó, todas as aulas começam às 20h40, né? Terça, quarta e quinta. E na segunda-feira a gente vai ter aquele momento do debate, onde a gente vai fazer provocações, vai tentar discutir temas, vocês vão nos criticar, vão trazer coisas, visões diferentes daquilo que a gente está falando, até expressões diferentes, porque no mundo do supply chain, o supply chain é uma atividade que ainda está em busca de uma unidade, é uma literatura que fez o processo inverso, né? Ela saiu do campo para a literatura e não da literatura para o campo. Então é diferente, é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai tentar trazer para vocês com a máxima simplicidade possível para que você tenha uma compreensão. O grande desafio, como o Marcos e o Fernando falaram para vocês, não está em entender o supply chain, não está em entender o que nós vamos trazer, que está em entender as nossas letras. Esse é o grande desafio, a desculpa que a gente pede de antemão, tá bom? Boa. Então, Posso, gente, posso complementar só uma por coisa favor, aqui? Fernando. Boa. Então, só lembrando aqui, tem um local onde você consegue cadastrar o seu e-mail e o seu WhatsApp Exato. para você receber até o tema da nossa aula de antemão. Isso. Pra você saber, falar, pô, na terça-feira vai acontecer isso, na quarta aquilo, na quinta qual é o tema. E para ser lembrado alguns minutos antes ali, para você, putz, tá bom, vai lembrar, cara. Fala, puta, semana aqui vai ter a aula tal de procurement do Adilson. Tem que assistir porque dura 7 dias, depois de 7 dias sai, tá? Ah, é verdade. 7 dias Bem sai lembrado. todos os conteúdos. Então, no link da bio aqui do nosso canal, tem um link lá com uma página. Você pode entrar lá e cadastrar tanto o seu e-mail quanto o seu WhatsApp lá. É isso aí. Muito bem. Então, pessoal, obrigado por vocês estarem acompanhando de antemão. Vamos lá, então. Vou tentar trazer de uma maneira simples aqui um pouquinho de supply chain, depois a gente entra em compras, tá bom? Boa. Olha só, eu costumo dizer que a coisa mais fácil que tem é definir o que é supply chain. Graças a quem? Graças a um grupo que se formou ali na segunda metade dos anos 90, que chama SCC, o Supply Chain Council, né? Eles foram mestres em definir o que é o supply chain. Tranquilo, verbos ali no seu infinitivo. Então, o que é supply chain? Supply chain é planejar. A letra D é boa, né, o Marquinhos? Ele... Falsa modéstia, cara. Ele fez muito caderno de caligrafia. Fiz bastante. Pra mim, a dificuldade não é nem entender o que é supply chain, é entender o que é um verbo no finitivo.
executar, Aí tá triste. entregar. Vocês gostavam de português na escola, cara? Eu Não. gostava. Eu não gostava. Nossa. Retornar. Eu só gostava de exatas, cara. E meu pai sempre falava assim, mas por que você não tira nota em história, em português, cara? Matemática tava sempre top. É. Eu falei, pai, mas o que eu gosto, vou fazer o quê? Então tá aí, então- ó. A definição de supply chain nesses verbos no infinitivo, né, que o Martins estava falando, né? O que o Supply Chain Council fez? Ele disse o seguinte: a supply chain é planejar, é suprir, é executar, é entregar, é retornar e é permitir que tudo isso aconteça. Tá? Essa foi a definição simples que o SCC fez. O SCC é formado lá por grandes profissionais da área, gente que estuda essa atividade continuamente, que aprimora o conhecimento do supply chain, que traz as inovações, e eles criaram um framework. Para quê? Para que você tenha uma base e comparem com aquilo que você tem na tua empresa. Então, se você quiser usar o que o SCC definiu lá e comparar com aquilo que você tem na sua empresa, você vai entender qual é o processo que o SCC está recomendando, quais são os KPIs, os indicadores de desempenho que ele está recomendando, e principalmente as boas práticas, que são adaptáveis, são absolutamente adaptáveis. Então, meio que você tem ali um guidance, uma referência para você seguir. Você pode seguir na íntegra ou não, depende do contexto da tua companhia, né? Muito bem. Ali, um pouquinho, acho que creio em 2018, 2019, apareceu a SCM, que é uma derivação da SCC, que é Association Supply Chain Management, tá? Esse pessoal, basicamente, só evoluiu esse conceito do que é o supply chain, né? Então, eles trouxeram um conceito aqui de dizer o seguinte, que tem, antes aqui do planejar, tem a ordem, tá? Aí você tem o planejar, aí eles chamam de fornecer, que é suprir, né? Uma coisa não muda muito. E ao invés de falar executar, eles falam de transformar. São sinônimos, basicamente. Eles fizeram São quase sinônimos. aquela coisa, né? Pega, mas não copia igual. Exato. Entregar, Vai ter CC de muita gente. é isso? o retornar Quem nunca fez isso, comenta aqui. e o permitir. Não vai ter nenhum comentário. Exato. Quem nunca, né, Marco? Agora, qual foi a grande sacada que o ASCM trouxe nessa nova forma? Ele disse o seguinte, que a ordem cai num negócio, num campo chamado demanda. Ele organizou isso. Pô, isso é legal. Isso é legal. O planejar, ele diz que o planejar está linkado com o quê? Com a sincronia, com sincronizar os processos. O planejar é um negócio que conecta quase tudo aqui, né? O fornecer tem a ver com, obviamente, a sua cadeia de suprimentos, os seus fornecedores. Como é que você lida com seus fornecedores, como é que você trata, como é que você atua. O transformar também tem a ver com cadeia de suprimentos, esses dois processos estão conectados. Tá? O entregar volta a se conectar lá com parte da demanda. Quando você vê o desenho ilustrativo, é que eu não consigo fazer ele aqui, o desenho ilustrativo da SCM mostra isso muito claro. Numa próxima oportunidade eu vou mostrar isso, tá? Aqui tem um grande pulo do gato no retornar, porque aqui, quando o SC estava preocupado só com a questão da logística reversa, o SCM trouxe uma outra preocupação, que é a preocupação do aproveitamento total daquilo que se retorna e não se joga fora. Então ele traz aqui um negócio chamado de regenerar, ou seja, aproveitar até o fim aquilo que a cadeia está gerando e tornar aquilo... Você tem uma sobra de um determinado material, uma devolução de um determinado material, como é que eu reaproveito isso e retorno ele até exaurir todas as possibilidades? Ou seja, a ideia é que nunca acabe. E tem a ver com a questão ESG, a questão ambiental e tudo mais, né?
E também tem o Que é permitir. super atual, né, Nadilson? Exatamente, Sim. Todas as empresas estão olhando para isso porque o mercado está pedindo isso. É. Se você tem esse selo ESG, que é Environment Social Governance, que você tá amigo do meio ambiente, social e a governança. Exatamente. Então, se você tem esse selinho, você ganha muitos ganhos de investimento, Não, ganhos de mercado. O valuation da sua empresa Muda. muda. É outro. E se vocês acham que é besteira, olha o último lançamento da Apple. 100% neutro. Não disse que que não faz mal, que não tira, mas fala que é neutro. Ou seja, de todos os recursos que a gente usa do meio ambiente, a gente recompensa, no mínimo recompensa, todos. Exatamente. Então, Cara, que o que o ESCM fez foi trazer essa questão. E esse permitir aqui também, ela faz uma conexão com outra coisa que está, né, inevitável, que é a tecnologia. Né? Toda a aplicação da tecnologia para permitir isso, para permitir que tudo isso aconteça. Então, aqui você tem ordem e entregar relacionado com a demanda, você tem o planejamento, que é a sincronia, você tem o fornecimento, que sem isso você não consegue fazer aquilo que você precisa entregar, você tem o cuidado e a responsabilidade social no retorno para cuidar aquilo que você está mandando para o mercado, mas você está recebendo de volta, ou que está sobrando, que cuidado que a sua empresa está tendo com isso, tá? Ou o seu negócio, né? E o permitir tem tudo a ver com a tecnologia, para quê? Para que você permita fazer isso aqui. Por quê? Porque o ASCM trouxe, aí sim, o grande desafio do supply chain. Até mais que as nossas letras aqui. Que é como orquestrar tudo isso. Como é que eu faço tudo isso trabalhar de maneira absolutamente sincronizada e eu consiga, desde a ordem, desde a demanda, até o retorno, como é que eu faço isso de maneira absolutamente fluida, absolutamente organizada, feito um relógio? Esse é o grande desafio do supply chain. O desafio do supply chain não é definir, é como é que se organiza isso e isso não vira um caos, não vira uma desordem, né? Não vira uma anarquia, porque o supply chain não é um processo anárquico. Muito pelo contrário, é um processo absolutamente que requer muita disciplina, muita organização, muito suporte, né? Muito processo. Você precisa investir muito em processo e fluxo para depois você fazer uma aderência tecnológica em cima disso, no contexto que a sua empresa tem, né? Então, esse é o que eu queria fazer antes da gente entrar no capítulo que é o propósito de hoje, que é o propósito para falar de compras, né? Mas eu não conseguiria entrar em compras sem antes trazer esse primeiro introdução. A gente vai falar sobre isso mais à Mas eu acho frente. muito interessante você trazer, né, Edson, principalmente porque o pessoal de compra se sente apartado do supply chain. E você trazendo isso já dá para ver ali, ó, suprir, fornecer. Exato. Compras está dentro. Por uma necessidade talvez de negócio das empresas, o compras ficou um pouco distante, né? Mas faz parte. Acho que é até importante. Fala, Fernando. Eu ia pegar outro gancho aqui de Não, orquestrar. faça o gancho. Faça o gancho. Eu vou fazer outro aqui depois. Tá, porque eu ia falar do orquestrar que você colocou ali, tá? O que me veio na cabeça, tá? Algumas empresas que eu já fiz. Eu vivo de consultoria há 21 anos, tá? Então, nesse período eu já passei por muitas empresas diferentes, em contextos diferentes, maturidades distintas. E aí, quando você coloca orquestrar, o que fica interessante? Você vê alguns contextos de empresas onde alguns processos ou departamentos tiveram, nos últimos anos, um maior ganho de maturidade do que outros. Vamos pensar assim. Verdade. Tá? Então, pode ser ali na ordem, na demanda, no planejamento, no fornecimento, enfim, em diferentes pilares ali. E aí você vê o quanto que fica manco a empresa quando não tem todos os processos maduros iguais, que é o orquestramento seu. Exato. Entendeu? É isso mesmo. E aí, isso, na minha visão, ficou muito latente na pandemia. Por quê? Porque ela
questionou várias variáveis que nós tínhamos ali no planejamento, entendeu? Putz, tô fazendo planejamento de 18 meses. Cara, não tem como fazer planejamento. As suas variáveis mudaram, entendeu? E aí, a maturidade dos seus processos, você vê que tinha alguns que estavam muito maduros em algumas empresas, outros não tanto. E aí, como que você tinha que orquestrar isso aqui tudo? Por quê? Porque no final, se isso aqui não andar, você não consegue rodar, entendeu? Tem que tudo rodar direito, senão a empresa não sai o output dela no final lá, Exato. tá? Então, é interessantíssimo isso, tá? É fundamental, né? E eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, infelizmente. A gente perdeu muitas vidas, muitas Sim. pessoas, né? Bom, a gente não pode entrar Isso enfim. é um mérito complexo de falar, mas ela também fez a gente repensar tudo, né? Repensar principalmente supply chain, logística, todos esses processos, um ensinamento, assim, um MBA que a gente não teria em nenhuma escola. Não. Em nenhuma escola você teria o que a pandemia nos ensinou, né? Não, igual, eu lembro, tipo, lá atrás, a gente rodava, igual o Marquinhos explicou ontem, né? Na terça. A S&OP, putz, faz longo prazo ali e tal. Cara, na pandemia teve um cliente nosso lá que a gente rodava a S&OP, rodava o racional mínimo ali, semanal. Cara, semanal, é louco, entendeu? Uhum. Sim. Por quê? Porque, tipo, você não tem visibilidade do que vai acontecer de demanda, de A capacidade. incerteza é tão grande que você A precisa incerteza é fazer tão tão- grande. todos os dias, né? Então, tipo, eu falei, cara, mas a literatura não fala, mas tá bom, mas tipo, se eu não fizer isso daqui, vai dar merda. Exato. Então, tipo, tem que pegar um pouco do bom senso ali pra fazer, sabe? Exatamente. Mas questionou muito a gente, todos os Não, pilares que a gente acreditava, questionou sabe? tudo, É. né? Questionou basicamente, por exemplo, botou em xeque a demanda de muita coisa, tanto para cima quanto para baixo, Uhum. né? Tudo aquilo que era voltado para a tecnologia com o advento do home office tiveram crescimentos, né? 500, 600, 700% de aumento, né, de demanda, de busca. Como é que você atende um negócio desse do dia para a noite, né? Então, assim, e com tantas capacidades restritivas no mundo, né? A gente sabe o mais famoso, né? O que mais se falou, semicondutores, por exemplo. Olha o que aconteceu com semicondutores, Mudou né? a Então, indústria automobilística. o mudou preço. a indústria automobilística totalmente, os tempos mudaram, né? Empresas aqui, empresas brasileiras que tinham tempos aí de 60 dias de entrega passaram a ser 360 dias. Lead times assim absurdos. Eu lembro, sei lá, até então, antes da pandemia, a gente não falava o termo responsividade, eu nunca tinha ouvido falar, Não, entendeu? Hoje em dia, cara, qualquer projeto que eu vou fazer, putz, como é que tá? Estamos pensando na virou um jargão nosso. não a tal da cadeia de suprimentos resiliente, Resiliente. né? Virou um negócio. Isso. Só se fala nisso, né? Como é que eu tenho uma. Aí começou a se questionar, porque tem o seguinte: nós temos que buscar o material de qualquer ponto do globo. Será? Pra quê? Será? Ou você tem que desenvolver capacidades locais, né? Comprar aonde você manufatura, comprar aonde você distribui. São questionamentos. Trouxe Talvez. alguns questionamentos à tona que já não Isso. estavam mais questionando isso, né? E de novo, né? Como é do ser humano, às vezes nem é lá nem é cá. Talvez é equilíbrio. Isso. Talvez sejam É ter soluções. dois Ter fornecedores. dois, talvez soluções equilibradas para entender isso tudo, né? Uhum. E de novo, né, pessoal? Eu vou tentar me controlar aqui para não tornar essa conversa complexa nem sofisticada, mas quando você vai lá acho que vocês vão lembrar aí, quem já leu, quem não leu, recomendo ler As 5 Forças de Porter, né? Acho que a número 2 é fornecedores, Uhum. É né? importantíssimo. É importantíssimo como você lidar com isso daqui. E isso a gente vai ver bem na atividade de compras, porque e já começando a entrar no tema compras, para desmistificar que aquela história que compras recebe uma requisição, põe pedido, tem que ser rápido para o material chegar de qualquer forma. É isso que tem que desmistificar, né? Isso aí não representa a atividade. É porque, tipo, você vai explicar ali, mas compras tem várias áreas de compra. Tem o estratégico, tem o tático, tem o Exatamente. operacional, tem tudo isso daí. O que a gente enxerga muito no dia a dia ali é muito mais operacional que está amarrado com o PCM, Exato, entendeu? Que é o procurement seu. exato. Mas esquece do restante.
Entendeu? E, tipo, se for olhar, o ganho que você tem gigantesco ali em compras, não tá no procurement. Eu posso estar errado, você me corrige, tá? Exatamente, tá totalmente. Tá nesse outro pilar aqui, Não, que é no tá estratégico, tá? É. Nós vamos falar sobre isso, mas é inevitável. O procurement, ele vai dar credibilidade, vai dar sustentação para aquilo que foi feito na fase estratégica ou na fase de source, né? Procurement, o port, assim, cada um chama de um jeito, eu vou falar daqui a As pouco. nomenclaturas diferentes. Exato. Isso. E aí você fala assim, mas esse pessoal aqui lá em 1996, eu acho, eles já falavam sobre isso? Já. É interessante isso. Esse pessoal fala sobre isso. Já falava, já. Talvez de uma forma um pouquinho diferente, mas já falava sobre isso, da importância disso na atividade de aquisição, né? Porque o grande ponto na atividade de compras também é, o valor, não, qual é o valor total de aquisição? Qual é o custo de aquisição total para trazer tal item? Isso é muito importante nessa análise. Bom, pessoal, então pedir permissão para vocês aqui para falar um pouquinho de supply chain, né? Top. Ou ser um pouquinho ousado aqui e falar um pouquinho daquilo que tá. Isso tá disponível, tá? Se você bater lá no Google, você vai achar todo esse material gratuitamente. Dá para baixar PDF desse pessoal aqui sem cobrança, sem nada, já vai te dar um bom nível de direcionamento, né? informação. Ah, já. Muito bem. Então, até para dizer que as coisas dentro do supply chain, né, elas não precisam ser feitas de maneira intuitiva. Tem um padrão, tem um framework aí a ser seguido. Não necessariamente você precisa seguir à risca, mas tem um guidance, tem um guia, né? Faz você pensar, né, cara? Acho que esse é um ponto importante. Puxa, a cada parágrafo que você lê desse framework, desses padrões, desses processos, você fala assim, caramba. E pode ser que não se aplique àquela indústria, mas Não talvez você necessariamente. parou, refletiu. Não e necessariamente, falou que não né? precisa. Isso. Muito bem, então aqui a gente está para falar, hoje é quinta-feira, né? Quer dizer, hoje nós estamos gravando aqui num sábado, uma manhã de sábado e tal. Todo mas mundo você- se perguntando por que o Fernando tá com a mesma camiseta. Pois é, 3 dias, não tomar banho. o pessoal da ProSupply tá com problema de guarda-roupa aí, né? O pessoal não planejou nem o sabão em casa. Exato. Vamos ajudar esses caras, vamos se inscrever, vamos compartilhar com o sininho, porque Avisa eles lá, a gente o vai dar um negócio sábado e grava a semana, o né? negócio tá feio. Gente, o banho tá em dia. Hoje é sábado. Tranquilo. Então vamos lá, hoje é quinta-feira, começamos aí às 8h40, né? Você que está assistindo, e nós viemos aqui para falar de compras. Tá? Bom, para falar de compras, não tem jeito, né? Compras é aquela área que, em muitas empresas ainda, até pelo comportamento dos seus próprios profissionais, é uma área que às vezes tem um comportamento absolutamente reativo, né? Quando na verdade não deveria ser assim, quando na verdade não é assim no seu conceito, não é essa a prática indicada, não é essa a forma correta de se atuar nessa atividade, tá ok, gente? Então assim, já vamos desmistificando alguns pontos. Requisição, põe pedido, sai correndo, faz, compras está sempre atrasado, compras está sempre para trás, compras não sei o quê, tem essa história ao redor da área de compras e muitas vezes é fruto do próprio comportamento de quem trabalha nessa atividade que não se expõe, não permite que as pessoas entendam exatamente tudo que tem por trás dentro dessa atividade. Então, algumas literaturas, algumas escolas vão dizer que existe um negócio chamado procurement. Tá? Vou usar a expressão em inglês aqui, mas para dizer o que é aquisição. Mas acho que mesmo usando em inglês, Nadilson, acho que é isso que a gente usa aqui no Brasil Exato, mesmo, tá, cara? exato. É, E que essa atividade ela se desdobra em uma chamada sourcing e a outra chamada purchase. Você vai ver por aí que tem escolas que dizem que não é isso, que existe sourcing e procurement. eu já ouvi esse modelo aí. Tá? Sinceramente, pessoal,
é o que menos importa. É isso. Tá? O que menos importa nessa história toda. O que mais importa é que nessa fase aqui, e não querendo tornar isso algo pedante ou qualquer coisa que o valha, é o que a gente chama na fase estratégica, é a atividade estratégica, assim como o Marcos mostrou lá, a fase estratégica do planejamento, na atividade de aquisição nós também temos isso. E na fase de procurement ou de purchasing, chame do jeito que quiser, não se preocupem com isso, é o que a gente chama da fase transacional, que não deixa de ser importante, menos nobre, nada disso do que a fase estratégica. Elas são complementares. Porque se eu fizer uma fase estratégica muito bem feita, mas a fase transacional jogar minha credibilidade para o lixo, eu acabo com tudo que eu fiz aqui. Ah, é? Como, Nadilson? Dá um exemplo para mim. Vou te dar um exemplo. Eu fui lá, na fase estratégica, eu tenho um escopo, eu preciso adquirir um serviço, um material, uma máquina, um equipamento, um item que vai ser fornecido diariamente, constantemente, sei lá, um prestador de serviço. Fiz um bid, me apresentei, foi lá, disse que a minha empresa é assim, assado, tem um crescimento e tal, porque o bom profissional de compras também é um grande vendedor, né? Ele precisa apresentar a sua empresa para causar interesse no fornecedor, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Eu fui lá e defini duas fontes, fonte A, fonte B, sei lá, uma no Brasil, a outra na Tailândia, não sei, tá? Fechei o contrato, assinamos o contrato, NNDA, não sei o que, toda a documentação jurídica, aprovou, colocamos o pedido e começamos a comprar. E lá no nosso acordo de negócio, eu disse para esses fornecedores que eu ia pagar em X dias a partir no caso da Tailândia, da data da invoice ou da data do BL, e aqui no Brasil da data da nota fiscal ou do recebimento na empresa. E quando deu o dia, eu não paguei. E não paguei. Por uma falha operacional, não porque eu não pudesse pagar, mas um problema sistêmico. Qualquer coisa que eu valho. Processos, caos, desorganização, processos anárquicos começam a provocar credibilidade, a perda de credibilidade na fase transacional. Isso. Porque o que é a fase transacional? Primeiro, deixa eu só deixar bem claro. Então, a fase estratégica, ela vai da necessidade do escopo ou da necessidade de se desenvolver alguma fonte ou algum negócio até a assinatura do contrato. Mais ou menos isso, tá? É tipo você falar assim, ó, eu quero comprar um microfone. Exato. Você vai definir o tipo de microfone no escopo, Exato. passar por várias etapas ali, encontrando fornecedores, potencial, negociação, blá, 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 blá. Contrato assinado, acabou a parte estratégica. Exatamente. E para tudo fazer isso, né, você tem métodos. Tem métodos para tudo isso, né? Aquela sopa de letrinhas, RFI, RFQ, RFP, e assim vai, né? Essa sopa de letrinhas está dentro do Source. Está dentro do Source, né? Aproveitando esse gancho do Marcos, hoje, se você der uma gugada aí, né? Você vai ver lá que tem 7 passos do Strategic Source. Eu já fiz um curso, né? Na região de Chicago, em Downers Grove, numa empresa que eu trabalhei, uma empresa americana, e eram 11. Ah, eu já ouvi falar de 12 uma vez. E eu adaptei, assim, eu uso uma referência de 12. Tá. Né? Eu uso uma referência de 12 passos. Talvez para organizar melhor, para ficar mais claro os passos que tem que seguir, porque se você cria esse guia, ele é quase um checklist para o profissional de compras, para ele não esquecer etapas que ele precisa cumprir. Sim. E isso é muito importante. Ele precisa ter isso muito bem organizado na cabeça dele. E não ter fixo, né? E não... Porque eu aprendi que é 7, se você me trazer 11, eu não vou fazer os 4. Não é isso. E também entender que tem necessidades específicas, né? Exato. Então, se você for contratar gás, gás é um tipo de compra que, sei lá, você vai executar 8 dos 11. Isso. Se você vai contratar aço, é
outra quantidade de pastas. Outro cenário, por exemplo, Uhum. por que você precisa desse guia? Vou pegar um exemplo bem simples. Um dos passos aqui dentro é você verificar a saúde financeira do teu fornecedor, com quem você está se associando. Porque veja, comprar, vender é uma relação de compra e venda, você está estabelecendo um vínculo. É um RFI aí. E esse estabelecimento de vínculo, assim como o casamento, ele traz responsabilidades e obrigações, direitos e obrigações. Então você precisa estar muito antenado com quem você está se associando. Sim. E se você, nos seus passos, você esqueceu de verificar se esse fornecedor é um fornecedor que está sadio financeiramente ou que está cumprindo com as suas obrigações legais, você pode ter corresponsabilidade sobre isso. Ou, imagine você que você fez um sourcing lá para comprar um molde de injeção plástica num valor de grande magnitude. Normalmente, quando você faz isso no CAPEX, normalmente tem um down payment. Você tem que fazer uma entrada, normalmente 20%, 30%, depende da negociação. Aí você pagou parte desse valor. Digamos que o valor desse molde é 1 milhão. Uhum. E você foi lá e pagou 20% de down payment. Você colocou 200 mil na conta do fornecedor. Só que você não checou se esse fornecedor, qual que é o capital desse fornecedor, como é que ele está financeiramente, se ele está quebrando, se ele está em falência e concordado. Você colocou 200 mil lá, Se tem processo. se tem processo, e sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai ver o 200 mil, vai judicializar. E até, sei lá, se ele tem algum trabalho análogo a escravo, Exatamente. trabalho infantil, entendeu? E se você está se associando a um fornecedor Aí que você entra numa você é lista corresponsável. você é corresponsável sobre É isso, entendeu? Existem até teorias, discussões que se a tua empresa representar X% do faturamento total daquele fornecedor e aquele fornecedor quebrar porque você fez, você tem corresponsabilidade sobre isso porque você gerou desemprego, você gerou uma... Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Cara, é puxado, né? É muito Eu puxado. vi um exemplo essa semana muito interessante. Atualizaram a lista de escravidão. E eu vi, e assim, bateu o recorde de número de empresas nessa lista. E casos recentes que saíram na mídia. Vinícola Salton, Heineken tá lá. Por um processo logístico da empresa de logística que fazia o transporte, que tinha umas péssimas condições para os motoristas. Cara, isso daí totalmente alinhado com sourcing. Exatamente. A Heineken tá nessa lista porque o cara de compras não foi efetivo. Exatamente. Então, assim, pode falar, Fernando. Eu lembro que, tipo, há um tempo atrás, 2017, tá? A gente foi fazer, eu tava prestando consultoria para uma indústria que queria fornecer para um grupo de têxtil. Grupo grande de têxtil, tá? E aí, RFI, então isso daí, mandamos lá um monte de formulário, preenchemos. Eles mandaram, cara, tinha que preencher um monte de formulário e tal. A gente tinha que pagar. Eu já contei isso para vocês outro dia, mas a gente pagou. Essa empresa definiu uma auditoria, a gente pagou uma auditoria, eles vieram em loco auditar tanto o fluxo de caixa, DRE, balanço, toda essa parte, e condições de trabalho. Entendeu? Putz, espaço físico, segurança de trabalho, se tem trabalho análogo a escravo, se tem trabalho infantil, condições, cara, animal. E aí depois a auditoria te dá o RFI que você preencheu tá de acordo ou não tá de acordo. Você arruma e que eu tenho que voltar para auditar de novo, entendeu? Puta negócio animal, cara. Tem uma grande empresa, talvez ela esteja entre as top 10, né? Do mundo, eu não posso falar o nome porque ela não permite. Ela tem um dos processos mais robustos de verificação se o fornecedor cumpre se ele cumpre com as suas responsabilidades. O processo chama SRG, inclusive, isso eu posso falar. Supplier Responsibilities Guidelines, ou seja, se eu não me engano, são 23 pontos. Não é uma auditoria técnica se o cara tem condições de fazer o item. Isso, não é técnico. É se o cara cumpre com responsabilidades. Por exemplo, ele tem licença de bombeiro para operar? Isso aí tudo pega. Total. Entendeu? Isso. E cara, agora eu tô muito curioso pra saber qual que é a empresa.
Eu acho que o pessoal de casa também deve estar. Deixa seu comentário. Se a gente chegar em 100 comentários, você vai falar. Eu não posso falar. Desculpa cortar. Mas é uma grande empresa, uma referência. Eu tenho o maior respeito por essa empresa, uma empresa centenária, uma empresa fantástica. Tá reduzindo né? a minha lista, hein? Fantástica, fantástica, fantástica. Uma grande empresa mesmo, por quem eu tenho um grande respeito. Cara, mas é interessante, né? Que eles têm um. Porque o impacto que o processo de compras, as pessoas não associam. Mas essa empresa tem um cuidado muito grande porque eles sabem o impacto que o processo de compras vai ter no marketing. Então, as notícias dessa lista que eu mencionei, tá aí, todos os jornais colocaram os nomes das principais empresas, porque eles não vão colocar o das pequenas, eles vão colocar o das grandes. Se você trabalha numa grande empresa, vai dar o seu nome ali, a mídia vai estar esperando para divulgar. Exatamente. Então, assim, a gente começou a falar de compras para desmistificar, né? Olha só, a gente nem entrou ainda nos detalhes, a gente abriu um pequeno capítulo aqui de quão importante o 7, o 11, o 12, seja lá o que for, até a assinatura do contrato. Até a assinatura do contrato. Tem um negócio que recentemente tem sido muito utilizado, recentemente que eu falo nos últimos 10 anos, 15 anos, não sei, né? O pessoal, toda vez que eu falo, o pessoal fala, mais outra letrinha, mais outra sopa de letrinha? É, outra sopa de letrinha. Que é um negócio chamado MOU. Mu. E que é isso aqui? Isso aqui é uma sigla em inglês, né? A tradução disso aqui é Memorandum of Understanding. É um entendimento, um memorando de entendimento da negociação. Quando um comprador senta na mesa e às vezes ele discute, fecha o processo de negociação, muitas vezes as coisas não ficam claras. O que foi realmente acordado? O que foi realmente feito naquela hora? E é recomendável que seja feito, pode ser feito à mão e que as assinaturas sejam coletadas ali na hora. Ó, nós acordamos o seguinte, por exemplo, que se você fornecer até X mil peças, o preço é X, até se a demanda for aumentando, os preços podem ter uma... Então, esses acordos que se fazem, essa comprovação que se faz na mesa, a gente chama de memorando de entendimento da negociação. Por exemplo, existem negociações super complexas. Por exemplo, você citou gases, né? Gases industriais. Talvez seja uma das coisas mais complexas de se negociar. Energia é uma coisa complexa de se negociar. Compra de serviços são coisas complexas de se negociarem. Tem fórmulas, tem uma série de questões. É importante que tenha um memorando de entendimento. Itens que se transformam demais, que o teu fornecedor parte da matéria-prima básica e te entrega. É muito importante ficar claro, né, essas etapas para que você saiba aquilo que realmente você acordou e isso vai fazer parte lá do contrato, para que não se esqueça. Né? Para que não se esqueça, né? Assim, eu vou contar uma história aqui só para o que é o problema de ter um processo anárquico, que você não ser organizado aqui e nem aqui, né? Também não vou citar a empresa, mas é importante, né? Mais um desafio para a gente. Mais um desafio para vocês, né? E como é muito característica do povo oriental, do povo japonês, que é extremamente disciplinado e organizado, um dia de trabalho normal, não me lembro que dia da semana era, a portaria anuncia que tem um profissional de uma empresa, de um fornecedor internacional nosso, que ele gostaria de conversar com a gente, nem teve uma prévia agenda, né? Você, puxa, mas o cara veio do Japão, tá indo, nós temos que receber, obrigação de receber, não estava na agenda, mas vamos receber. Esse fornecedor entrou, tal, a gente se reuniu, conseguiu uma agenda lá, ele sentou com a gente e tal. E aí ele abriu a pastinha dele e falou assim, olha, senhor Adilson, seu fulano, ciclano, beltrano, eu estou trazendo aqui para vocês um documento que foi assinado há 4 anos, né, numa negociação global, na qual, a partir do mês de X, vocês têm direito a uma redução de preço por ter atingido um volume. Nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, nós não tínhamos esse dado, isso não estava... O fornecedor
de uma ética, sabe, de um comportamento absurdo, teve a hombridade de chegar lá e dizer assim, olha, você tem direito a essa redução de preço. É seu. Isso é seu. Isso lá atrás, né? Isso foi combinado lá atrás. Mas se ele não aparece, a gente não ia, porque o nosso processo não estava organizado. Uhum. Entendeu? Aquilo foi uma lição para nós, né? Foi uma lição aprendida tão grande, tão importante, né? E obviamente isso traz a conotação também, a gente vai falar sobre isso na frente, como é importante você lidar com o seu fornecedor, né? Como é que você lida, como é que você faz a gestão do teu fornecedor? Por isso que nasce o tal do SRM, né? O Supplier Relationship Management, né? Como é que você se relaciona com esse pessoal? Como é que você lida com o teu fornecedor? Esse fornecedor teu é um fornecedor parceiro de verdade? Você pode eleger o fornecedor a um co-developer, ou seja, um fornecedor que ele vai participar com você desde a fase de desenvolvimento do seu produto. Você tem uma relação tão estreita com ele que você já chama ele para participar nessa hora. Porque a relação de maturidade que você atingiu com ele é tão grande, que ele quer longevidade. É um fornecedor que entende que ele quer longevidade com a tua empresa. Então, assim, esse mundo aqui é gigantesco. É muito legal. É muito, muito grande, né? E tudo isso está dentro do escopo de source, tá? E o source, ele não tem a ver só com o pré-procurement, ele tem a ver também com o dia a dia, a gente vai falar sobre isso, né? Uma ferramentinha chamada Spend ou APV. Depois a gente vai falar mais sopa de letrinha, né? O Spend traduz aquilo que a gente gastou ou gasta por item, por fornecedor e tudo mais. Você tem todos os dados ali, é uma base de análise, ou APV, que é o Annual Purchasing Value, e é daqui que você começa a traçar suas estratégias. Em conjunto com a performance de qualidade do fornecedor, de entrega e tudo mais, você consegue entender os fornecedores que você quer. Aí você vem uma classificação e fala assim, esse fornecedor eu quero crescer com ele. É o tal do Grow. Esse fornecedor eu não quero crescer com ele, mas eu preciso manter. Aí você classifica ele como mantém. E tem fornecedor que você precisa, infelizmente, remover da base. Tá. Então, você precisa fazer um processo de saída desse fornecedor. Então, isso é muito importante. Essa é uma atividade de sourcing, tá? A atividade de procurement, como eu estava falando, é uma atividade transacional, né? Da colocação do pedido, e aí entra da colocação do pedido, do volume, da chegada, da verificação no recebimento, que está lá no tema de logística. Quão importante é a conferência cega, por exemplo. Esse fornecedor está dizendo que está mandando 100. Esse fornecedor está mandando 100 realmente? Isso. Tanto que a gente chama no mercado, no dia a dia, a gente chama de procurement P2P, né? Exatamente. É P2P. Purchasing to Pay. Isso. É exatamente isso, Fernando. Tá aqui, ó. Essa sigla aqui é importantíssima, toda essa fase transacional, porque aquilo que o recebimento físico e fiscal confirma alimenta o quê? O contas a pagar. Alimenta o contas a pagar. Se o fornecedor disse que mandou 100, mas na verdade ele mandou 80, como é que a gente regulariza isso? Como é que a gente alimenta o nosso contas a pagar absolutamente correto? Isso é fundamental. Essa informação lá do recebimento, que a gente falou na segunda-feira, tá? Não fluir, você não vai receber essa informação nunca aqui no sistema. Exatamente. Então isso é muito importante. Esse mesmo fornecedor, vou pegar a história de novo, porque compras tem muita história. Esse mesmo fornecedor que eu disse que veio e apresentou que a gente tinha direito a uma redução e não iria usufruir da redução se ele não fosse até lá, a gente também, ele fornecia, vinha um tijolinho absolutamente perfeito, absolutamente embalado, com uma folha específica, era um tipo de uma sapata, né? E cada tijolinho tinha 500 sapatas. Isso vinha do Japão, tal, era um processo importado e tal. E a gente falava assim, putz, será que tem 500 sapatas dentro desse negócio? E aí eu, combinando com o pessoal de logística, eu falei, pessoal, vamos fazer amostras constantes nesses tijolinhos.
Vamos fazer durante um mês, depois me tragam o resultado. Fernando e Marcos, de toda a amostra coletada, todos os tijolinhos apresentaram quantidades a mais do que as 500. Eu falei, a mais, pessoal? É. Na maioria tem 10 a mais, chefe. 10, 20, 10, 20, 10, 20. Puxa vida, nós precisamos alertar, né? Porque isso não pode, tal, isso está errado, tal. E nós fomos alertar o fornecedor. Aí o fornecedor falou assim, não, sabe o que é? A gente previamente tem a consciência de que você pode ter algum tipo de problema. Você pode ter algum tipo de perda no seu processo, porque essa peça trabalha alinhado com o teu item usinado, e você pode ter uma variação no seu processo e que a tua máquina automática vai cuspir o item, você pode precisar de mais. Como a gente está muito distante, a gente manda sempre um pouco a mais para vocês. Mas é uma mentalidade muito forte. Ferrou o inventário, né? Sim, exatamente. Mas por quê? Mas Porque é uma aí a mentalidade gente muito teve que além, explicar, é uma outra mentalidade, É é uma outra visão. É uma visão absurdamente ética, absurdamente elevada É um over-delivery, né? Exato. O que é a responsabilidade, eles entendem qual é a responsabilidade de ser um fornecedor quase que dedicado, e ele era o único fornecedor, inclusive mundial, capaz de entregar aquela peça. Ele tinha consciência. Ele nunca se aproveitou disso. É legal. Né? Fantástico, né? Uma lição. Mas não é um padrão, né? Não é um padrão, não é um padrão. Eu tô pegando um outlier aqui, pelo amor de Deus. Na verdade, é o inverso. É o inverso. Pensar, né? A ocorrência é mais o inverso, é mais negativo. Tá? E você só pediu pra checar porque justamente é negativo. Tava com medo de vir a menos, né? Exatamente. A minha preocupação era essa. Né? Então, de novo, o procurement tem a ver com a fase transacional, da colocação do pedido E ele tá até o pagamento. com o PCM aí. Totalmente amarrado com o PCM, né? De novo, voltando na primeira página, se ela tivesse aqui ainda, o que é o desafio no supply chain, gente? É orquestrar tudo isso. É como é que eu conecto todos os processos logísticos com os processos de planejamento, com os processos de aquisição. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz o planejar, o suprir, o transformar, o entregar, o retornar, o permitir na versão da SCC? Né? Então, como é que eu orquestro tudo isso? Cara, é sincronia. Isso. Escravos de Jó. Processo. É processo, precisa de muita disciplina. Daí nessa linha, eu acho que, tipo, vamos lá. Hoje, o que eu vejo em muitas empresas tem barreiras departamentais. Exato. Entendeu? A gente começa a olhar muito mais departamentos do que processos Exato. no nosso dia a dia. Por N motivos lá, estruturais, político. isso, né? Sabe? Sim, o aspecto político, infelizmente, E aí é a muito gente começa a forte. criar barreiras de comunicação. Entendeu? Putz, eu sou de PCP, eu sou do PCM, eu sou de operações, eu sou de logística, eu sou de recebimento, eu sou de compras. A gente acaba não falando e a informação não flui. Sim. E aí, tipo, putz, a gente incorre naquele erro básico que é de orquestrar. E aí começa a criar um monte de problemas gigantescos. Claro, a gente trabalha em consultoria. O monte de consultoria que eu trabalho é relacionamento. Tipo, putz, tá bom, mas é relacionamento entre departamentos. É relacionamento em departamentos, porque o que acontece quando ele não é bem explicado, não é bem exposto, é que começam os adjetivos e os rótulos. Ah, é muito burocrático. Isso. Entendeu? Ah, isso é muito lento. Isso é aquilo outro. Mas ao invés de focar no benefício, É isso. né? Ao invés de olhar o copo cheio, como é uma certa tendência, vai olhar o copo vazio. Mas isso pode ser, acho que, uma grande dica. Alguém fala, putz, converse com colegas de outros departamentos. Exato. Entendeu? O que saiu daqui é uma base. Putz, bate um papo com ele lá. Como é que funciona aí no seu dia a dia de procurement? Exato. A gente vai ter um aulão depois de procurement. Depois nós vamos entrar em detalhes, vamos detalhar todo esse processo com calma, item a item, explicar o que é RFI, o que é RFQ, o que é RFP, o que é um cost breakdown, o que é um should cost, entendeu? Mas imagina só, eu tô viajando, mas então, uma pessoa que trabalha em logística lá, que vai ter um link com o PCM, certo? Que tem um link com o procurement. Cara, se eu entendi isso daqui,
poxa, eu vou querer me aproximar mais de você, porque eu entendi o seu dia a dia, vou me aproximar de você, vou entender suas dores, as suas dores. E, cara, a gente vai fazer o fluxo, na minha granularidade, fluir melhor. E até a relação entre as pessoas vai ficar melhor, né? É. Porque hoje, por exemplo, se você não enxerga o que o área de compras tá fazendo, por que que eles estão pedindo os prazos que estão pedindo, se você não enxerga o porquê, você vai achar que é só uma desculpa. Exatamente. Prazo curto. Os dinos de compra. Exatamente. É isso. Exatamente. Esse é um negócio muito, muito sério, né? Infelizmente é um rótulo que a atividade carrega e que aos poucos a gente vai desmistificando. E por que precisa desmistificar? Porque é um capricho? Não. De novo, como a gente falou nas aulas de logística e de planejamento, na aula introdutória, de novo, isso aqui tem a ver com o quê? Com fluxo de caixa, com custos e com despesas e com investimentos. Toda essa atividade aqui alimenta tudo isso. Se eu tenho uma condição de pagamento com o fornecedor de 30 dias, eu tenho que pagá-lo em 30 dias a partir da nota, mas o meu time de vendas vende e o nosso cliente paga em 60, Já deu uma quebrada aí. Isso. nós já temos um problema. E se você considerar ainda que entre os dois você precisa formar um inventário mínimo, você quebrou mais ainda. Como é que você faz a gestão do teu fluxo de caixa? Por isso que tava cada dia mais comum empresas aumentando esse tempo de pagamento. Exatamente. Você quer me vender? Quero. Então, 6 meses, 3 Exatamente. meses, 90 dias para receber? Exatamente. É complicado. Custos. Puxa, se você pegar uma indústria, eu não sei, Fernando, como é no varejo ou em algum outro segmentos, mas na indústria metal-mecânica, por exemplo, e mesmo na indústria eletrônica, você tem que o custo total de material e serviço sobre o custo de venda, sobre o preço de venda, ele pode variar de 40% a 60%. Isso. Entendeu? Depende do seu grau de verticalização. Que é o seu CMV ali, Exato. também tiver um DRE, né? Exato. Se você pegar e olhar ali, bom, não, Nessa ordem. eu transformo muito matéria-prima. Ah, tá bom, você tem uma tendência de cair para cá. Ah, não, mas eu sou uma montadora. A sua tendência é de vir para cá, porque você vai comprar um produto com alto valor agregado, um componente com alto valor agregado. É isso. Caramba, se a sua empresa, sei lá, vende 1 bi por ano e o teu custo de material é 50%, Cara, é muita coisa. onde é que está o dinheiro? É muita coisa. Tá aqui, ó. Uhum. O dinheiro tá aqui. E vai tratar de que maneira? De uma maneira anárquica? Uma administração brejeira? Não. Se você não tiver estratégia, se você não tiver processos de negociação, se você não tiver gente performando. E aí, eu acho que o que é legal nesse tópico seu é sourcing, então, a importância única ali, se for pensar. Porque ele vai Exato. comprar esses 50%, Exato. tá? O proclient vai colocar pedido disso daí. Entendeu? E se eu pensar, porque eu tô falando, sei lá, de uma empresa que fatura 1 bi, 50% é inventário, cara. Exato. Entendeu? É muita coisa. Então, tipo, eu vou ter estoque disso daí tudo. Eu posso ter perdas no estoque, posso ter furto nesse estoque, posso ter vencimento, mau acondicionamento. Então, tipo, toda a cadeia, ele vai planejar isso aí para comprar. Então, tipo, toda a cadeia de supply, no final, roda em cima desse 50%, Exato. entendeu? Vamos falar de. Eu estava falando de custo de material, né? Que em compra a gente vai falar sobre isso, do direto e do indireto. Isso. Então, o exemplo que eu trouxe aqui era o custo do direto, aquilo que é Isso. usado diretamente no produto. Mas você tem o indireto, Isso. que está nas despesas e no investimento. Nas despesas, uma indústria brasileira normal, de médio porte, tem que oferecer transporte para funcionário, assistência médica, assistência odontológica, sei lá, EPIs, EPIs e tal. Tem uma série de Isso. limpeza, cleaning, segurança patrimonial. Quanto de dinheiro tem nisso, Tem um gente? dinheirão. É uma fortuna.
é uma Isso aí, se não me fortuna. engano, dá uns 4%, 5% É uma do faturamento bruto. É uma fortuna o que se gasta em despesas. Na casa disso. É, entendeu? é altíssimo, né? Ah, investimentos. Você vai ter o CAPEX. Ah, você tem que investir em softwares, licença de softwares, você tem que investir em tecnologia, você tem que investir em equipamento e tudo mais. Cara, quanto tem de investimento nisso? Se você não fizer um processo, um bid, buscar uma fonte adequada para te suportar, olha o tamanho do investimento que você vai fazer, você precisa tomar cuidado com isso. Então, tudo isso aqui tem a ver com isso aqui. Compras está diretamente ligado nisso. Será que não é tão importante discutir isso? Isso é importantíssimo. E aí, vou lá. Tem a cabeça de quem atua e tem a cabeça do executivo, do dono da empresa, do empresário e tal. Quanto mais vamos lá, você não estruturar uma área de compras, se a área de compras ficar solta, é uma área de compras suscetível à fraude. Exato. Gigantesca. Exato. Entendeu? Entendeu? Porque está movimentando muito dinheiro ali. Muito dinheiro. É. E o que é importante é o seguinte. Ah, mas como é que eu me conecto nessa história toda? Desculpa, só. É por isso que a gente fala, quando eu vou colocar um pedido, eu quero que faça um sourcing de uma área. Que tem tantas etapas, tanta validação, é por causa de compliance, para garantir que não tenha fraude, entendeu? As coisas têm um porquê de ser, né? Exato. Vou botar um exemplo aqui, pegando esse gancho teu, para conectar com um planejamento rapidamente e fechar essa aula introdutória. Nossa, achei que agora ele ia falar qual era a empresa, cara. Não vou falar, não posso. Essa aula tá sensacional, Nadilson. Eu só tô com uma dúvida, qual é essa empresa? O Fernando falou aí do compliance, né? Então, digamos o seguinte, aqui está o processo de compras, tá? O que entra para compras? O que tem que vir para compras? Tem que vir a necessidade. Essa necessidade, ela, se for direto, se for uma compra de material direto, ela é fruto da onde? Do MRP. Isso. O que o MRP disser que precisa comprar, Vai ser. vem de fora. Porque se eu deixar para compras decidir, eu estou deixando aberto para compras comprar o que quiser, na quantidade que quiser, para receber no dia que quiser. Uhum. Tem que ter uma contrapartida. Para toda contrapartida em compras, tem que ter uma partida. Essa partida vem do MRP. Isso. Quando é de indireto, tem que vir das áreas de negócio o escopo, né? Digamos lá, a área de RH quer que desenvolva um fornecedor para transporte de funcionários, sei lá, qualquer coisa que vale. Ela tem que dizer qual é o escopo que ela quer. Isso não é decidido dentro de compras, não é compras que faz isso. Isso tem que vir de uma área de negócio. Né? Qual é o equipamento que está se procurando, blá, 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 blá. Então, isso tem que estar fora do escopo para deixar bem claro essa fronteira. Essa fronteira tem que estar muito clara. Uhum. Né? Até para dizer, eu fiz isso porque tem uma demanda aqui. Tem um input, tem uma partida, né? Para que eu fizesse essa contrapartida de compra. Então é isso. Bom, pessoal, eu acho que Não, muito bom. como aula Muito legal. introdutória, como primeiro dia, tem muita coisa para falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Uhum. Vou insistir aí para vocês se inscreverem no canal, tá com a gente na ProSupply, compartilhar com os amigos, com os grupos de vocês, surpreender o pessoal aí, como diz o Marcos, né? Acionar o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Abraço. Até mais.